Olá, meus amores. A aula de hoje é a maquiagem para diferentes ocasiões, que varia também de acordo com o evento e o estilo desejado. Ao critério que a cliente desejar, você vai estar fazendo. Porém, o conceito da maquiagem que eu vou estar fazendo na aula de hoje, ela combina para tudo, mas independente, seja de noite, de tarde, de dia, de madrugada, você vai estar com ela, porque vai combinar. E apesar dela ser algo mais natural, mais chamativo, fica de acordo com o que você poderia gostar, né? Porque tem gente que não gosta de maquiagem muito forte. E, bom, gente, como vocês viram, eu comecei com a aplicação do corretivo. Eu gosto de começar pelo olho, porque se eu for o caso de eu começar pela pele e eu iniciar o olho, pode ter chance de a sombra que eu for fazendo na região dos olhos dela e manchar a pele. Daí vai ser mais tempo perdido para poder ajeitar, ter todo aquele processo. Por isso que eu indico dessa maneira, pois é o jeito que eu gosto de fazer, mas vai de cada um, entendeu? Eu gosto de pegar um corretivo mais claro do tom da pele da minha modelo, da cliente, dependendo de onde você for fazer para testar e fazer a preparação. Eu gosto de fazer nessas ordens, primeiro os olhos, depois a pele e finalização, porque fica melhor para o meu trabalho e o tempo gasto também. E não é mais demorado. O conceito do olho de hoje é algo mais neutro, tá? Porque eu quero que seja para todas as ocasiões, que é o tema sugerido na legenda da aula de hoje, tá? E é aquela coisa mesmo da maquiagem, vai optar-se por looks mais leve, com cores neutras, pele natural e detalhes sutis para um visual fresco e elegante. Então, a preparação do olho dela é algo conceitual, tá? Nada muito dramático, mas também nada muito leve. Equilibrado, até porque equilíbrio é tudo na vida, né? Eu peguei, no início dos olhos dela, eu peguei uma sombra branca. No final foi a sombra marrom, quente. Não peguei suave, porque eu queria que destacasse o olhar dela. E após isso, o esfumado que eu fiz na região dos olhos dela, na pálpebra que eu fui aplicando. Para finalização, eu coloquei um preto entre a raiz dos cílios dela. Você está vendo que quando ela abre o olho, já dá um destaque somente com a sombra preta. E depois dessa aplicação da região dos olhos dela, a sombra preta aplicada, eu vou esfumando com um pincel menor, passo delineado, finalizo com a máscara de cílios, pego os cílios postiços, mas eu não aplico ele todo. Eu corto no meio e divido entre os dois olhos, no cantinho, porque eu quero que realce, eu não quero destacado. Para ficar legal e não ficar tão chamativo. É o conceito que eu quero que fique. Bom, quando abre o olho assim, vocês estão vendo que já dá um tchan, né? Gente, eu amo esse efeito. E essa maquiagem eu faço, vai dizer, pra tudo. Em mim, pelo menos em mim, eu faço pra tudo, eu acho, juro. Eu só, mudo o tom da sombra e tal, vou acrescentando outros tipos de tom, diferenciando e fazendo uma conjunção com outros tipos de cores. A criatividade vai do seu gosto. O universo da maquiagem é você que inventa. Além de se inspirar nos outros, você inventa e dá o seu nome, entendeu? O universo da maquiagem é isso, minha gente. Se entregue e permita-se. Faça o que tem vontade de fazer. Bom, vocês estão vendo que eu vou fazer tipo um fox, tá? Um estilinho assim, tipo um fox, né? Pra ficar legal no olhar dela. Eu vi que combinou com o olhar dela, após quando antes de fazer a maquiagem, na verdade, eu dei uma analisada na região dos olhos dela, o que poderia ser no conceito. E eu acabei querendo fazer esse fox, tá? O fox tem diversas maneiras para fazer também. Tem como você puxar o delineado também no final dos olhos, no início. E fica super conceitual também. Até porque tá na tendência, né, atualmente. E muita gente fazendo. Eu amo fazer esses estilos. As meninas pedem muito esses fox. Fica muito bonito no olhar. Mas, infelizmente, não é com todo mundo que combina, como eu disse a vocês. Quando você for fazer a maquiagem, analise bem o rosto dessa cliente, principalmente a região dos olhos. Porque não é todos os olhos que combinam com tal maquiagem que ela sugerir. Você pode até tentar fazer. Se ficar legal, ótimo. Mas se não, desvalorize o olhar, tá? Assim como for a preparação da pele ou qualquer outro tipo de etapa de maquiagem que você for fazer, meus amores. E é como eu disse a vocês. Eu pego o delineador e passo. Se tiver borrado de qualquer jeito, eu vou corrigindo com o pincel língua de gato. Aí eu já não pego o corretivo mais.
eu pego uma base de acordo do tom dela pra ir corrigindo. Olha só, gente, que perfeição. Nada a declarar. Apenas se apaixone comigo. Olha isso, minha gente. Lindo, né? Olha, é uma perfeição. Eu não tenho nada... Não tenho nem palavras para definir. Bom, gente, após a aplicação do delineado, eu vou com a máscara. A máscara, eu acho que eu já passei. Eu não vi, enfim. Eu aplico depois os cílios, mas antes dos cílios a cola. Esse truque da cola dos cílios eu ensinei a vocês na aula anterior, que tá nas ordens dos vídeos, só você dar uma olhadinha lá depois e capricharem na hora de quando for treinar. Quero ver todo mundo praticando, inclusive, viu? Não deixe de treinar, treine, treine, treine. Autoconhecimento é sempre bom para todos nós, por mais que vocês saibam, né? Bom, meu gente, como eu disse a vocês, eu estava falando também, para eventos à noite ou festa, a maquiagem costuma ser mais elaborada, né? Com cores mais vibrantes, olhos marcantes, delineado e batons mais intensos, criando um visual mais glamouroso. Já para ocasiões formais, como um casamento ou eventos importantes, a maquiagem tende a ser sofisticada, tá? Equilibrando a elegância e a harmonia. Assim, a maquiagem pode ser adaptada para valorizar o visual de acordo com o momento e o estilo de cada pessoa. Porque tem muita gente que tem um estilinho diferente e gosta de cada conceito de maquiagem. Bom, como vocês estão vendo na aplicação dos cílios postiços, eu fiz tipo uma gambiarrazinha. Eu cortei com várias partes e fui montando como se fosse um quebra-cabeça na região dos olhos dela, para se adaptar melhor quando ela for abrir o olho, ficar todo aquele charme valorizado e bem chamativozinho, né? Quando olhar para o olhar da pessoa se apaixonar, entendeu, meus amores? Olha isso, vocês não estão entendendo. Você está fazendo o que aí? Coloca para treinar, mulher. Já vai em prática. Bom, minha gente, o segredo dos cílios é nada mais, nada menos do que isso. Vocês, quando compram os cílios, né, enorme, pronto. Você não vai colocar os cílios do mesmo jeito que você comprou. De jeito nenhum. Você vai pegar os cílios postiços, vai cortar na pontinha dele. Você vai curvando com a tesoura, uma pinça ou qualquer outro tipo de metalzinho que tiver no seu espaço, no canto do seu quarto, quando você for treinar e aplicar. Ele vai ficar assim, além de ficar natural, vai ficar todo esse curvadinho, parecendo extensão de cílios, mas não é extensão de cílios, é basicamente uns cílios postiços com técnicas apropriadas. Por isso que eu digo a vocês, minha gente, é incrível o universo, o mundo da maquiagem, o que a maquiagem pode proporcionar pra gente. Porque quando você aprende, ninguém vai lhe empatar. Porque é maravilhoso, minha gente. Aí, finalizei os olhos, e vocês viram que foi maravilhoso, inclusive me empolguei até no vídeo, um pouco fora do normal, mas tudo bem, tudo sob controle. Espero que deu para entender e do jeito que eu explico vocês estejam entendendo também. O vídeo de hoje, a aula também, vai ficar um pouquinho longo, porque é a maquiagem toda, não é de partes divididas. Então tenha um pouquinho de paciência e preste atenção que vai dar certo. Bom, meus amores, a preparação da pele, eu gosto de passar na região de tudo que for possível. Na orelha, no pescoço, no maxilar, em tudo. Eu usei esses dois tipos de marca de base com tons diferentes na região do rosto dela e fui espalhando com um pincel mesmo. Lembrando que eu espalhei só na hora de misturar a base. Depois eu fui dando batidinhas para não tirar o excesso do produto todo. Porque a gente quer uma pele com um acabamento bonito, sem ser mal feito, tá? Então não adianta você só aplicar a base e espalhar ao invés de esfumar. Pelo amor de Deus, minha gente, prestem atenção. Não vão tirar o excesso do produto todo, porque quando você finalizar vai ficar mal acabado. Não vai ficar com acabamento bonito e vai ficar feio, vai ficar chamativo. Tem que valorizar a maquiagem e o conceito que você quer sugerir para a sua cliente ou até para você mesma. E, minha gente, como blush, eu gosto de usar o batom da Max Love, ou rosa. Depois eu coloco na descrição a marca dele e o tom também, com a numeração toda certinha. Para caso de dúvidas, se você for comprar,
caso tenha interesse de usar. E eu me adaptei, eu achei melhor optar pelos produtos mais cremosos. Eu acho que fica melhor, porque quando for na hora de selar, fica mais harmônico, dá pra ver melhor, não sai muito e não fica tão claro, tá? Vocês podem ver aí o contorno, o blanche e o iluminador eu gosto de passar depois quando a pele estiver finalizada. Às vezes eu passo antes, às vezes eu faço depois, mas vai de cada maquiagem, vai variar, tá? Eu passo primeiro o pó compacto, depois eu vou tirando todo esse pó compacto com o pó translúcido. O pó compacto eu gosto de passar um pouquinho mais claro, porque eu gosto de destacar nas regiões que sejam de um contorno, principalmente se for parcelar. Agora, o pó translúcido já passa do tom da pele da minha modelo, para finalizar e ficar bem bonito. Bom, como eu disse a vocês, o iluminador, às vezes eu passo como pigmento, passo como sombra, ou até mesmo o próprio iluminador. Ou às vezes eu gosto de misturar um pouquinho dos dois. Gosto de colocar o iluminador próprio misturado com o pigmento para ficar mais forte. Ou às vezes somente o pigmento ou só o iluminador, que digo, perdão, meus amores. Vou esfumando mesmo com a região do meu dedinho. Às vezes eu pego com um pincel. Mas eu gosto de fazer mais, sentindo o meu dedo para me sentir o produto, como é que vai agir, para poder finalizar e tudo mais. Na região da boca dela, eu fiz um degradê, que ao redor da boca dela eu passei um marrom, misturado com um pouco de base, mais forte do que o tom da pele dela. E no meio da boca dela eu passei um pouquinho de corretivo, tá? E finalizei com um gloss, para ficar um acabamento bem bonito. Eu gosto demais de fazer esses tipos de degradê. E os outros tons também, como o vermelho ao redor da boca. Dentro da boca eu coloco um rosé, um rosa mais forte. Ou um rosa ao redor da boca e um tom mais forte ao meio da boca. Ou às vezes, minha gente, eu coloco só um tom só. Aí eu gosto de colocar só o batom mate. Eu não uso bastão. Pelo menos nos meus atendimentos, não. Como vocês podem ver, fica lindo, combina com o tom da maquiagem. No final do vídeo vocês vão ver o resultado. E usem, abuse do conceito dessa maquiagem que eu sugeri pra vocês. Espero ter gostado também, meus amores. Olha só, gente, a aplicação do corretivo eu gosto de pegar com um pincel. Porque se eu pesar muito, eu tenho chance de ir dando batidinhas. E olha como fica glamourosa essa boca, minha gente, linda, né? Super combina. Fica bem conceitual. Dá pra usar em todo tipo de canto, de evento que você for. Olha isso, minha gente. Surra de beleza. Eu quero beleza, eu quero sessão, eu quero pose.